Fala galera que já é inscrita no Pautas e Táticas, ou você que vai se inscrever assim que o vídeo acabar. Voltando com as análises rápidas de times brasileiros da temporada 2025, a de hoje é sobre o Atlético Mineiro do técnico Cuca. Um time que se ainda não empolga como na reta final do ano passado, também não decepciona como aquele acabou decepcionando com o desfecho do ano. Talvez por ainda não ter chegado na hora decisiva também, mas o que se projeta é um ano ainda muito competitivo para o Galo, mais uma vez. Vamos sacar aqui a nossa prancheta, deixa eu só dar um confere aqui no enquadramento, vocês estavam com saudade, né? Desse confere, das análises rápidas, vamos voltar essa semana também com a análise retrô, e vamos falar sobre esse time base do Galo. Eu tenho aqui algumas dúvidas que até interferem na composição do meio campo, no sistema base, inclusive, mas a gente vai falar sobre isso ao longo do vídeo, beleza? Everson no gol, Natanael é quem tem jogado como titular na lateral direita, Lianco e Júnior Alonso, os dois zagueiros, Guilherme Arana na lateral esquerda. Alan Franco é o primeiro volante, e aí você pode ter uma composição de meio campo com o Gabriel Menino de segundo volante e o Gustavo Scarpa como esse meia centralizado, ou você pode ter Alan Franco, Gabriel Menino e Rubens como três volantes, e aí o Scarpa vem para o lado direito. Quando o Scarpa está aqui centralizado, é o Hulk quem joga pela direita, o Rony de centroavante, se o Scarpa estiver na direita, o Hulk é o centroavante. E o Dudu, nova contratação aí do Atlético, vindo do rival Cruzeiro, é o ponta esquerda. Lembrando que esse elenco ainda tem nomes como lateral Renzo Saravia na direita, o ponta lateral Caio Paulista e também os atacantes Bernard, Coelho e Júnior Santos. Como eu disse, o time joga nesse 4-2-3-1, mas também pode ser um 4-3-3, dependendo de onde se posiciona o Scarpa. Quando ele joga no meio, atua centralizado como um 10, quando joga no ataque na ponta direita, que também interfere no posicionamento do Hulk, como eu também disse, que pode ser o ponta direita do 4-2-3-1, cedendo a referência para o Rony, mas se ele for o 9 do 4-3-3, é o Rubens que joga na trinca de meio campo, beleza? Vamos começar então falando sobre a saída de bola. Para todos os efeitos, vamos usar o 4-2-3-1 como sistema base. Os dois zagueiros abrem, os dois laterais sobem ao mesmo tempo, um dos volantes recua, normalmente o Alan Franco, que é esse primeiro volante, enquanto o outro se posiciona mais à frente. É uma saída de 3 mais 1. A linha de 3 meias atacantes fica mais estreita, mantendo a atenção da defesa adversária para uma região mais central e para que os corredores fiquem justamente com os laterais. À medida que o time vai avançando, os laterais formam, com essa linha de 3, quase que uma linha de 5 atrás do 9. E os volantes se alinham na frente dos zagueiros. Então você vê aqui uma composição já diferente. Se na saída de bola é uma espécie de 3-1-4-2, ou 3-3 com uma linha mais larga, 3 com uma linha mais estreita e 1 na frente. Aqui nesse momento mais ofensivo, quando o time vai avançando, a gente vê esse tal de 2-2-5-1, que claro, não é um sistema tático, mas é só para a gente ter uma noção de como se posicionam os jogadores, beleza? O time tem dificuldade de sair da pressão alta. Vai tocando bola, recuando, até encontrar espaço para uma ligação direta, afastando a primeira da segunda linha e posicionando um jogador para receber essa bola longa no buraco que se abre. Então, à medida que o time é pressionado, ele vai recuando, vai recuando, vai recuando. E vai afastando aqui os jogadores mais recuados desses que estão imediatamente à frente. Quando se cria esse buraco, com a pressão subindo junto com o recuo, vai abrir um buraco aqui e um jogador vem buscar a bola para poder ser essa opção de passe mais limpo, beleza? Mas o time costuma avançar mesmo com lançamentos longos, com ligações diretas, com passes mais compridos e não tão curtos, beleza? Não tão fáceis de se fazer, um pouco mais arriscados também. Vamos para a fase de construção. Se esse primeiro momento de saída de bola tem uma linha de 3, como eu disse, com uma outra linha mais aberta à frente, juntamente com os dois laterais, o Scarpa pode recuar para ser um quarto elemento da segunda linha. Assim a gente vê uma espécie de 3-4-3 em linha, com esse meio campo aqui, tendo o Scarpa como esse quarto elemento, e a gente vê os pontas mais próximos aqui do centroavante. Então a gente vê numa fase mais avançada, partindo daquela saída de bola, o time jogando aqui nesse 3-4-3, beleza? E a ideia aqui, para poder progredir sempre pelos lados, é o quê? Atrair jogadores, triangulações para um lado só, criar um chamado lado forte e também um lado fraco. O lado fraco é o que vai ficar menos ocupado também pela defesa adversária, que vai ser atraída
por essa aproximação dos setores e aí acioná-lo numa inversão, beleza? Porque sair por fora, né, progredir de fora é visto como mais seguro do que por dentro, para em caso de perda da posse, o time conseguir se recompor rápido, beleza? Naturalmente, quando o time ocupa o campo de ataque, os laterais se juntam aos atacantes. Então a gente forma aquele 3-2-5 tão comum de times posicionais. Hoje quase todo time posicional usa essa variação, com os laterais de amplitude e os atacantes por dentro, beleza? Então assim ataca o Atlético Mineiro. Assim o time do Galo costuma criar as suas jogadas mais ofensivas, beleza? Como o time se defende? O time marca em pressão alta com encaixes individuais. 3 atacantes marcam 3 elementos de uma saída de 3. Se só 2 fazem a saída, 2 jogadores do Galo sobem para pressionar. Então isso tudo depende da forma como a saída de bola do adversário acontece, beleza? Vamos supor que a saída é com 2. A gente vai ver o meio atacante e o centroavante pressionando esses 2 jogadores de forma individual. Se o adversário sai com 3, o meio atacante fica aqui no meio campo e a saída de 3 ela é pressionada pelos pontas e o 9, beleza? É sempre um encaixe individual para poder marcar, beleza? O time não se preocupa em fazer sobras. A ideia é ter cada um no seu. Uma maneira arriscada de se defender, é verdade. Eu sempre digo aqui que igualdade numérica é sempre pior para quem está defendendo, mas também é uma forma de evitar que enquanto 2 sobram em um, tenha outro livre em outra parte do campo. Então o Cuca adota esse tipo de postura. E essa postura de marcação individual continua em todos os níveis de pressão, tá? À medida que o time vai recuando, ele também vai mantendo uma estrutura aqui de 3 jogadores no meio, 3 jogadores na frente, mas mantendo as perseguições individuais. À medida que o time vai recuando as linhas, claro que a equipe tem essa organização, como eu acabei de dizer, em 4-3-3, mas mesmo dentro da estrutura, os jogadores saltam pressão para encaixar individualmente nos jogadores adversários, caso tenha algum livre, alguém sobrando. Então o time vai se moldando taticamente no seu desenho, dentro do próprio campo também, né, de acordo com como o adversário se distribui. Então, você pode ter qualquer desenho aqui do adversário e os caras vão tentar marcar cada um no seu, cada um individualmente. Pode parecer ultrapassado, pode parecer coisa de futebol amador, de futebol, né, de pelada. É um risco que se corre, mas é aquilo que eu disse. Se você tem 2 fazendo a sobra em 1, isso quer dizer que 1 está sem marcação. Se o adversário conseguir sair dessa pressão de 2 em 1, ele vai encontrar esse 1 livre. E aí, naturalmente, alguém vai ter que compensar e outro alguém vai ficar livre. Então, para não ter esse risco, o Cuca prefere fazer uma marcação individual, beleza? Eu tô gravando, galera, esse vídeo no dia 20 de julho de 2025. Estamos no meio de uma rodada de Campeonato Brasileiro, né? Provavelmente esse vídeo vai pro ar na segunda-feira, depois que o Galo jogar o seu 14º jogo na competição. Eu não sei se... Ou talvez não, né? Porque o Galo tá com jogos a menos ali também, né? Porque ele tá participando ali da repescagem da Copa Sul-Americana. Mas eu acredito que ele jogue também nesse fim de semana. Nesse momento, o time está numa zona intermediária da tabela, né? Como eu disse aqui, até o momento da gravação desse vídeo. Estou gravando amanhã do domingo, dia 20. Após 13 jogos, o time ocupa a 8ª posição com 20 pontos, 5 vitórias, 5 empates e 3 derrotas. Na Sul-Americana, como eu disse, o time acabou tendo que jogar repescagem por ter ficado em segundo no Grupo H, atrás do Cienciano. Uma campanha com 2 vitórias, 3 empates e 1 derrota, mas já venceu o jogo de ida fora de casa contra o Bucaramanga por 1-0. Se tudo der certo, o time deve chegar às 8º. E falando em 8º, na Copa do Brasil o time irá reeditar a final da competição do ano passado, que ele perdeu contra o Flamengo. Depois de 2 vices nas Copas em 2024, o Galo projeta uma temporada sem tantas grandes frustrações. Não é o favorito para a conquista de nenhum dos títulos, mas certamente tem um dos plantéis mais fortes do país. Muito obrigado a você que acompanhou o vídeo até aqui. Continue ligado no Pautas e Táticas. E até a próxima!